Irmãos e irmãs, nessa semana, nesses últimos dias, nessas 2 últimas semanas, onde estamos nos preparando para o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, estamos ouvindo o discurso de Jesus na Santa Ceia, no cenáculo, com os seus discípulos. E hoje, mais uma vez, Jesus fala do Espírito Santo, mas a grande temática de tudo isso, o pano de fundo de tudo isso, é a fé como algo necessário para a nossa salvação. O crer para ser salvo, o ato da conversão. E hoje também nós temos um pouco uma reflexão de Jesus a respeito da alegria, da tristeza e da alegria. Uma reflexão de Jesus a respeito da tristeza que nos prepara para coisas maiores. Então, a tristeza da nossa vida, ela não precisa ser alimentada, mas ela precisa ser acolhida. Nós estamos num mundo que não tolera nem um pouquinho de tristeza, de tédio, de monotonia, Nós estamos num mundo agitado e dopado para ficar alegre o tempo todo. A tristeza parece que já não cabe mais na nossa vida, ela parece uma estranha, A tristeza, ela tem um papel, ela tem um lugar. A tristeza, ela é um marcador dentro de nós que nos ajuda a discernir, que nos ajuda a dar passos. A tristeza é algo importante na nossa modulação interior, psíquica e até para a nossa vida espiritual também. É por isso que remédio para não se ficar triste só se toma assim, mas em último caso mesmo, e depois de ter tentado de um tudo para não tomá-lo. Porque a tristeza, ela é uma bússola dentro de nós. A tristeza não é do diabo nem do demônio, não foi Satanás que inventou a tristeza. Satanás inventou o pecado, a tristeza não. A tristeza é algo que Deus permite ser parte da natureza humana, e a tristeza nos aponta muitas coisas. Muitas pessoas hoje são uma bênção, vivem bem, se converteram, porque um dia foram tristes. A gente precisa atravessar as nossas tristezas sem mascarar e sem dopar as nossas tristezas. E nós estamos num mundo altamente intolerante a qualquer sentimento de tristeza. As pessoas não podem chorar, elas não podem passar um período difícil, elas não sabem acolher a tristeza sem se misturar nela. Quando a gente acolhe, a gente não se mistura, a gente acolhe. É bem-vindo, faz parte, senta aqui, A tristeza é como se entrasse, se a nossa alma fosse uma sala, Quando você recebe visita, e você fala, oi, entra, senta, você não pega no colo, você senta, tem um lugar para você, pega mais uma cadeira para a tia, senta, a gente acolhe, E a gente precisa aprender a acolher as nossas tristezas, que vêm de notícias, que vêm de fatos, que vêm de circunstâncias que a gente pode estar passando na vida, e a tristeza precisa conviver conosco, e nós vamos convivendo com a tristeza, assim, até que, assim como a visita, depois que a gente já conversou tudo que tem que conversar, um começa a olhar no relógio, olhar no outro, aí alguém fala assim, tá tarde, Imagina, está assim. E a tristeza, assim como a visita, levanta e vai embora, Então a gente precisa aprender a acolher e conviver com as nossas tristezas. Umas são mais sutis, outras são mais impactantes, mas o ser humano, ele é capaz da tristeza que lhe visita. Esse é o ponto da vida. Nós somos capazes das tristezas que nos visitam. E aí Jesus está dizendo, agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. E aí Jesus diz, mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. Então os discípulos estavam quietinhos, porque estavam muito tristes, Estavam tão tristonhos. Jesus sabia o que eles queriam perguntar, mas não perguntavam de tristeza, porque algo eles tinham entendido. Nós vamos perder Jesus. Esse mundo tal qual nós o conhecemos, acabou. Não vai ter volta. Ou seja, esse estar no mundo e ter Jesus aqui, agora, conosco, nunca mais. Nós vamos ter muita vida pela frente e nunca mais a nossa vida vai ser igual. Nós vamos ter Jesus se a gente rezar, a gente vai ter Jesus se a gente lembrar dele, mas Jesus assim, essa proximidade não tem mais. Isso entristeceu os discípulos. E claro, é de entristecer mesmo, Mas nós, de algum modo, meus irmãos, percebemos na nossa vida, às vezes, que nunca mais vai ser igual a alguma coisa na nossa vida. E acolher isso, sem se encher disso, Jesus disse, a tristeza encheu os vossos corações, não tem espaço para mais nada. Isso é um passo que a gente precisa dar na vida, que exige humildade e fé. Humildade para aceitar que nunca mais vai ser igual.
Fé para dar o passo de que aquilo que tem daqui para frente é meu e é digno de ser vivido. Por que muitas pessoas nunca se recuperam na vida de um fato, que às vezes as marca com muita profundidade? E ninguém está dentro do sapato de ninguém, cada um sabe onde o calo aperta, né? A gente não fica medindo dores, a minha com a sua com a dele. Mas existem alguns princípios que vão norteando a gente na vida, né? Então é claro que às vezes uma situação pode bater tão forte num coração, numa alma, que meio que desmonta a pessoa, e a gente com respeito olha e fala, ainda bem que não foi comigo, né? Meu Deus, coitada dela, coitado dele, que situação passar por isso, né? Mas existe algo que vale para todos nós, humildade para aceitar, perdi, mudou, não é mais assim. Gratidão para dizer como Jó, né? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque aquilo que eu não tenho só tive porque Deus deu também. No fundo tudo é graça. A humildade, a gratidão e a fé. Daqui para frente não tem mais nada mesmo. Quando a gente fica olhando demais para trás e para aquilo que a gente já foi, a gente não acolhe nem o agora nem o amanhã. Essas pessoas muito nostálgicas, né? Muito nostálgicas. Então perdeu um filho, vamos pensar coisas muito doloridas, perdeu um filho, perdeu o pai, a mãe, um casamento que acaba, né? Perdi, que bom o que tive, mas aceitar daqui para frente, tem vida para mim ainda, um outro tipo de vida. O problema das pessoas é que elas querem que daqui para frente, se elas rezarem, elas acreditam nisso, se eu rezar bastante daqui para frente vai ser como sempre foi, em nome de Jesus. Não, se você rezar bastante, daqui para frente vai ser uma bênção. E possivelmente diferente do que foi até agora. Às vezes a nossa vida muda mesmo, ela fica marcada, ela fica cicatrizada por alguma coisa. Algumas coisas que acontecem, elas ecoam para sempre, né? Então muitos casamentos não se recuperam nunca, porque agora em nome de Jesus, com muita oração, São José e Nossa Senhora, a gente vai voltar ao que era antes. Não, não vai voltar ao que era antes. Vocês estão juntos para voltar ao que era antes, daquela traição, daquela dívida, daquela falência, daquela palavra mal colocada na frente de todo mundo, você vai gastar energia à toa, porque não vai voltar a ser como era antes. E dizer que não vai voltar a ser como era antes, não é dizer que a sua vida daqui para frente é uma eterna tragédia, um eterno sofrimento. Não. Não vai ser como era antes.